Muito bem, muito obrigada novamente, mais conhecimento para a gente. A gente segue agora para a nossa última palestra aqui dessa tarde, encerrando o ciclo de palestras de hoje, desse fórum, do 8º Fórum de Sustentabilidade. Agora eu convido aqui para o nosso palco, nós vamos ouvir o senhor Rafael Pastore, por favor, Rafael. Ele que é engenheiro civil pela Universidade do Estado da Bahia, que vai trazer aqui o tema O Prédio que Você Não Vê. Exemplos práticos. Vamos ouvir. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Pastore, sou engenheiro civil pela Universidade do Estado da Bahia. Trabalho em construção desde 2008. Tive a oportunidade de participar de 3 empreendimentos desde o início, né, terraplanagem, entrega aos clientes e, inclusive, ficar até um ano e meio na manutenção. E, no último ano, estou trabalhando na Terval, num setor que trabalha diretamente com equipamentos e dimensionamento de equipamentos, tanto na área de água quanto na área de energia. O título desse bate-papo, dessa palestra, O Prédio que Você Não Vê, decorre do último empreendimento que eu participei, que geralmente quando a gente vai ter um cliente lá no final da obra, né, você já terminou a obra, mas sempre que chega um cliente para comprar o apartamento que não foi vendido, o corretor sempre está preocupado em levar o cliente para ver o apartamento, ver se o apartamento ele é poente, se é nascente, a qualidade dos materiais que foram utilizados, o acabamento que foi dado. E, na parte de áreas comuns, ele leva aonde? Salão de festa, e aí ele vai ver lá o projeto de decoração muito bem feito, com decoradores maravilhosos que nós temos aqui na cidade, projeto arquitetônico muito bem feito. Ele vai na área de piscina, ele vai toda essa parte que é o que o cliente se preocupa, e o que o próprio corretor se preocupa. E nesse último empreendimento, nós fizemos uma reunião com os corretores, nós tínhamos ainda algumas unidades para vender depois da entrega, e a gente fez uma palestra para eles, que é o prédio que você não vê. Eu pergunto a vocês aqui hoje, quem já foi na casa de máquina do seu empreendimento, do seu prédio onde você mora? Digamos que você mora num prédio há 20 anos. Quem conhece a casa de máquina aqui, levanta a mão. Muito pouco, muito pouco. Eu diria que não tem 20% aqui. Quem hoje entrega um empreendimento, aí chega o incorporador, chega para o engenheiro, eu tenho um amigo meu, está querendo comprar um empreendimento, leve lá para conhecer. Quem pega esse cliente e leva na casa de máquina para ele conhecer? Alguém levanta a mão aí? Alguém já pegou um cliente? Você já viu apartamento? Você já viu área técnica? Você já viu o salão de festa? Já viu brinquedoteca? Já viu academia, sauna? Vamos lá na casa de máquina para você ver a nossa casa de máquina. Alguém já fez isso aqui? Levanta a mão, por favor. Somente o diferencial? Exato. Vamos dar seguimento, então. Então, hoje, a gente vai focar... todo mundo sabe o prédio que o cliente vê, que é o prédio lá do acabamento, mas pouca gente leva o cliente para ele ver o prédio que ele não vê, que é justamente a parte do funcionamento, toda a parte de equipamentos, como é que está a entrada de água, como é que está o reservatório, essa casa de bomba, como é que ela está. O cliente não sabe disso e, às vezes, não vai saber nunca. Certo? Então, no nosso bate-papo, eu trouxe exemplos práticos. É uma palestra que tem acervo fotográfico para a gente poder discutir aqui. É uma palestra que visa redução no custo de execução, você trazer algumas boas práticas que podem reduzir o custo da execução e também o custo da manutenção durante a vida útil desse empreendimento. Trazer também a economia de energia, os colegas aí já falaram muito na parte de eficiência energética, né? Você ter o mesmo rendimento com um gasto de energia menor. E a economia de água, ou até mesmo a reutilização de água. Primeiro exemplo que eu trago, por exemplo, a entrada de água e reservatório inferior, no empreendimento, por exemplo. Eu, na minha pequena experiência ainda, né, os 3 empreendimentos que eu participei, dois deles utilizavam o quê? Reservatório inferior enterrado de concreto armado, né? Que, para sua execução, ele tem diversas etapas. Todo mundo, vocês são engenheiros mais experientes que eu, conhece, né? Você tem a parte de escavação, forma, armadura, você vai fazer a parte de... Depois vai fazer concretagem, depois da concretagem desforma, depois você vai fazer o quê? Regularização das paredes internas, para depois fazer a impermeabilização, certo? E durante a vida útil ele está lá funcionando, tá beleza. Só que esse reservatório enterrado, depois de lá, sei lá, 10 anos, 15 anos, às vezes ele pode acontecer o quê? Você tem a impermeabilização vence,
o administrador ou o zelador, ele não costuma visitar com frequência essas áreas, você pode ter o quê? Perda de água, por causa do vencimento da impermeabilização, ou pode ter até mesmo uma contaminação dessa água, se por acaso essa infiltração for de fora para dentro. Certo? Para você resolver a impermeabilização dessa, o que é que você tem que fazer? Tem que esvaziar o reservatório, né? Ver onde é que, os pontos que estão tendo problema e fazer as correções. Quando você esvazia o reservatório, você pode fazer uma manobra e utilizar essa água em outro local. Mas, às vezes, o que eu vejo muito é o pessoal pegar essa água e fazer o quê? Jogar fora, fazer a parte de correções e depois reencher esse reservatório. E muitas vezes até há necessidade de escavar as laterais do reservatório para poder fazer o quê? Uma investigação mais minuciosa para ver. E hoje, ó, no último empreendimento que eu participei, e em alguns empreendimentos que eu já conheço na cidade, você já encontra, na reservação inferior, reservatórios de polietileno apoiado no solo. Esse é um reservatório, por exemplo, você tem um reservatório que a impermeabilização já tem lá 15 anos, já está tendo perda de água, a perda de água é pequena, o administrador, o próprio condomínio, não vai conseguir perceber essa perda de água. Então, você vai ter lá uma perda de água que, se não for expressiva na conta de água, ninguém vai saber. Você vai estar jogando água fora lá durante muito tempo, e só quando essa perda começar a aumentar que o condomínio vai se preocupar em fazer uma investigação na parte de reservação inferior. Se você tem uma área de casa de máquina, onde o reservatório está apoiado no chão, e ele não tem nada em volta que possa impedir uma inspeção aqui, qualquer pequeno vazamento que tiver nesse reservatório aí, no dia da visita que o administrador foi lá, tiver uma pocinha de água pequenininha, ele, no mínimo, vai fazer o quê? Vai investigar as conexões ou vai investigar até o corpo do reservatório para poder ver se tem algum problema e tomar as devidas providências. É claro que para você ter um sistema como esse, desde a concepção de projeto, você precisa o quê? Dimensionar um espaço para poder instalar esses reservatórios. Esses são reservatórios, por exemplo, de 15 mil litros. Esse empreendimento precisava ter, na sua reservação inferior, 150 mil litros. Então, você precisa ter espaço para colocar 10 reservatórios desses, que tem um diâmetro mais ou menos de 3 metros. Aqui eu trouxe uma visão panorâmica da foto, para vocês terem uma noção aqui da quantidade de espaço que a gente precisa. Outra coisa que você já encontra hoje tem empreendimento já que, na entrada de água, antes de você reservar a água no reservatório inferior, você instala um sistema de filtração. Esse é um sistema que vai pegar a água da concessionária, que é uma água potável, e vai dar uma melhoria na água. Esse aqui é um filtrozinho de areia, e aqui é um filtro de cartucho, que tem a finalidade de fazer o quê? Retenção de partículas. Esse aqui, ó, já é um exemplo de um cartucho novo, e os cartuchos aqui, ó, depois de 2 meses de uso. Veja quanto de partícula você já tem retido da água da concessionária. De que forma isso é interessante na redução do custo? A gente faz a limpeza do reservatório, o que mais ou menos em 6 meses, a cada 6 meses se faz a limpeza dos reservatórios inferiores, e se você tiver reservatório superior, também dos superiores. Se você retém já esse particulado todo na entrada, antes de você reservar, evidentemente que essa frequência de limpeza vai o quê? Vai diminuir. Se você joga essa água fora na limpeza, a frequência com que você joga a água fora vai o quê? Vai diminuir. Um outro exemplo, casa de máquina. Por que eu falo, o colega falou assim, você só vai levar ele na casa de máquina se você tiver algum diferencial. Só que o que acontece é muitas... Ok. Só que acontece muitas vezes, o empreendedor lá, o construtor, ele deixa a casa de máquina para o final. Às vezes ele instala o equipamento e só vai dar, e aí deixa para dar o acabamento depois, e na hora que você está para entregar o empreendimento, a casa de máquina fica do jeito que está. Certo? E empreendimentos, às vezes, até de alto padrão. Esse aqui não é um empreendimento novo, tá? Mas vai ter foto de empreendimento recém-entregue, que eu não vou dar nome de ninguém. Isso é uma foto de empreendimento antigo. Aí você vê, ó, as condições da casa de máquina. Isso aqui foi entregue assim, é claro que não ficou assim depois. Os equipamentos você encontra muitas vezes não estão fixados no solo. Esses equipamentos eles têm vibração durante seu funcionamento. E aí ele fica sofrendo com essa vibração solto. Outra coisa, parte elétrica, você encontra muito aqui, até empreendimentos novos. A parte elétrica também de uma forma mal instalada. Aí você tem ali, ó, diversas emendas, você não sabe como essas emendas estão sendo feitas, se você está tendo perda de energia
etc. E outra coisa, ventilação e umidade. O cara acha que botou o Cobogol aqui, ele tem ventilação na casa de bomba dele e os equipamentos estão tendo uma ventilação boa. Só que acontece o seguinte, o motor da bomba aqui, a exaustão dela é por onde? Por trás. Essa exaustão aqui está completamente encostada na parede. Como é que ele vai fazer a ventilação aí, nesse caso? O que é que acontece? Esse equipamento ele tem um gasto de energia, e esse gasto de energia vai aumentar se ele estiver mal instalado. Esse equipamento vai o quê? Vai superaquecer. E para ele poder funcionar, tendo o rendimento dele, ele acaba gastando mais energia. Isso aqui ainda é um outro caso que eu encontro muito. Ó. O pessoal já tem duas bombas, as bombas não funcionam simultaneamente, elas são alternadas, mas tem condomínio que ainda fica com uma terceira bomba lá, se um dia uma das duas der defeito, ele pegar e colocar para funcionar. Esse é um outro caso também. Ó. O cidadão colocou o Cobogol para poder dar ventilação na casa de máquina, mas aqui, ó, como é que essa bomba vai fazer exaustão aqui? Ela não consegue. Problema de espaço também. O instalador tem dificuldade, mas casas de bomba cada vez menores, né? Casa de bomba de piscina, essa aqui eu trouxe casos extremos, né? São casos reais, inclusive aqui na nossa região. Mas é comum você encontrar casa de bomba de piscina com material que de piscina, produto químico armazenado dentro da casa de bomba, o que não é interessante. Esse produto ele volatiliza e vai atacar justamente os nossos equipamentos, tendo uma degradação precoce. Isso vai levar ao quê? Você vai ter uma troca de sobressalentes com mais frequência. Esses sobressalentes, evidentemente, são descartados, você vai ter um descarte maior, isso para a natureza é ruim. Isso aqui é uma casa de bomba. Ó. O cara acha que esses três furinhos aqui é suficiente para fazer a ventilação da casa de bomba. Aí você, que casa de bomba é essa? Isso você encontra muito, condomínio de casas residenciais com área verde grande. O zelador lá, o jardineiro, faz um pequeno poço artesiano raso de 3, 4 metros ou até 8 metros, e aí faz um buraco em volta e coloca uma bombinha lá para poder pegar essa água e usar para irrigação direta. Às vezes ele nem faz uma reservação. Ele pega, conecta a mangueira direto e ali já usa para jardinagem. E coloca o equipamento numa situação como essa daqui. Esse equipamento, ele com certeza ele vai gastar mais energia do que ele deveria, ele não está bem instalado, e ele vai degradar numa velocidade muito maior do que ele deveria. No momento, você vai estar dando manutenção, e até troca desse equipamento, com uma frequência muito maior do que ele deveria. Casa de bomba de piscina comum, lá em casa é assim. Lá em casa, inclusive, a piscina grande está aqui e a piscina pequena está aqui. Quando eu tinha 10 anos, com meus amigos, a gente ficava jogando água de uma piscina para outra. E o que é que acontece? Isso daqui, ó, isso aqui é uma frestazinha, cai água dentro da casa de bomba da piscina. Quando você abre essa portinha aqui, estão os equipamentos todos molhados com água de piscina que tem um teor de cloro muito alto. Então, o que é que acontece? Você vai ter situações como essa. Em pouco tempo, a sua bomba está assim. E aí você tem que fazer o quê? Fazer a troca do equipamento. Muitas vezes aqui não tem. Isso aqui, na verdade, às vezes o cara leva para consertar, volta novo, pintado. Volta tão bem pintado que até a plaquinha do motor da bomba o cara pinta por cima, você não sabe mais qual é a sua bomba. Né? Esse é um outro caso de casa de máquina de piscina aqui, ó. Esse é o tratamento. Isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma casa de máquina de uma escola de grande porte. Panoramicamente, você tem o que aqui? Ó? Toda a parte de instalações. Aqui é um aquecedor, porque a piscina lá é aquecida. Mas você vê aqui, ó, é utilizado como um xerifado também. Cloro, produto de piscina aqui. O ambiente completamente úmido, provavelmente deve ter vazamento em alguma região aqui. Isso aqui, ó, é lá onde tem a água que o pessoal usa para consumo. Ele, no mesmo lugar onde tem um reservatório que usa para consumo superior, o cara armazena tinta lá, no mesmo lugar. Tinta e outros produtos químicos. Esse aqui é o prédio que o cliente vê. Esse é o prédio que o corretor leva para o cliente ver. O cara está fazendo a piscina bacana durante a construção e tal, usando revestimento de primeira qualidade, o arquiteto especifica coisa de primeira qualidade, aí quando chega na casa de bomba, equipamentos de primeiríssima qualidade, inclusive, mas olha a parte elétrica aqui, já está entregue, viu? Isso aqui já está entregue. Tem diferencial? Tem diferencial. Isso aqui é uma bomba com inversor. O inversor, qual é a função do inversor na bomba? Ele aumenta e diminui a aceleração de acordo com a sua utilização. Isso gera economia de energia.
Isso aqui é um diferencial, mas você levaria o cliente para ver essa casa de bomba? Não leva. E você encontra muitos assim. Esse é o prédio que vocês veem, ou a casa que vocês veem. Maravilhosa, área verde, bem revestida. Aqui o quê? Aço inox, espetáculo. À noite, iluminação LED, cascatinha com iluminação LED. Aí você chega na casa de bomba. A gente se preocupa muito com o acabamento. Uma casa de bomba que não tem diferencial nenhum, mas que é uma casa de bomba bem feita e bem instalada. Mesmo essa casa de bomba, na minha opinião, deveria o cliente ir lá ver e conhecer. Aqui você tem o quê? Ó? Úmida, completamente úmida. Fiação. O cara vai instalar, larga a sujeira lá, e aí está entregue para o cliente. A gente vai fazer visita, a gente faz muita visita ao cliente, porque no setor que eu estou lá na Terval, a gente dá apoio técnico. Agora a gente está com um novo projeto, que a gente está indo na casa do cliente. E aí a gente leva novas soluções que os fabricantes do mundo inteiro trazem para a Terval e leva para os clientes conhecerem. Quem tiver interesse, adquire. Então a gente tem feito muita visita à casa de bombas, e foi daí que surgiu a ideia dessa palestra. Justamente para mostrar a vocês a importância que a gente tem que dar a esses ambientes, que esses ambientes que vão dar o desempenho daquilo que a gente entrega. Outro exemplo daqui. Ó a casa de bomba aqui. Não dá nem para fazer a limpeza, depois que você termina de instalar, não dá nem para fazer a limpeza do fundo da casa de bomba. Esse daqui é o famoso conceito que o pessoal utilizou aqui, de uma Ferrari, que no final das contas você entregou de qualquer jeito. Essa também aqui é uma bomba com inversor. Isso daqui é um gerador de cloro, utilizando sal, que é uma tecnologia nova que está... Essa bomba daqui, essas bombas com inversores para a piscina, ela substitui, por exemplo, você tem às vezes uma cascata, uma hidromassagem, aí você tem uma bomba para cascata, uma bomba para hidromassagem, uma bomba para fazer a filtração da piscina. Essa bombinha aqui, ó, é claro que ia depender do tamanho da piscina, você pode substituir as 3 bombas por uma só. E aí o que ela faz? O inversor vai aumentar ou diminuir a velocidade de acordo com o controle que você dá, o acionamento que você dá. Você está na piscina, ligou a hidromassagem, a velocidade é 1. Se você liga a hidromassagem e a cascata, a velocidade é outra. E você tem um consumo de energia variado também, e não é nem diretamente proporcional. Quando você tem uma aceleração e você diminui, a energia diminui, acho que é o quadrado. Então, você viu que o colega, quando falou ali na parte de projetos de implantação para economia de energia, uma das partes que ele falou foi o quê? Controle e automação. Esse é um caso que o cara investiu pesado em equipamento de controle e automação, equipamentos com redução de energia, gás de energia, e aí, no final das contas, ele dimensiona, a pessoa, o instalador ou o construtor, dimensiona uma casa de bomba que não tem nem ventilação. Isso aqui ó, a portinha, não é veneziana. O cara ainda botou aqui, ó, em volta, botou uma borrachinha para vedação, para dizer que se chover aqui não vai entrar água. Mas você já percebe aqui, ó, o cara nem entregou ainda, mas já está tendo infiltração aqui na lateral. Esse é um diferencial que, se eu tivesse colocado no meu empreendimento, eu mostraria. Eu só não mostraria se a casa de bomba realmente tivesse dessa forma, dessa maneira. E essa casa de bomba aí? Como é que dá manutenção aí, num equipamento como esse, instalado dessa forma? Esse é um espetáculo. Isso aqui eu vou até passar direto. Essa é outra casa de bomba também. Tá até arrumadinha? Tá. Mas como é que você dá a instalação aqui? Troca o filtro toca a areia desse filtro aqui. Se precisar tirar essa bomba aqui para fazer manutenção, como é que tira? A gente precisa ter essa cultura da parte de instalação, da parte do funcionamento das edificações, a gente tem um cuidado maior. A gente não pode ter cuidado somente com os acabamentos. Eu vou dizer a vocês que aqui eu visito obras de diversas construtoras, e eu vou dizer que a maioria delas, as mais conhecidas, entregam empreendimentos com um acabamento maravilhoso. Maravilhoso, mas nem sempre ele dá o mesmo cuidado que ele dá no apartamento, no salão de festa, ele dá nas áreas de equipamentos. Essa é uma casa de bomba típica de casa de praia. Casa de bomba de piscina típica de casa de praia. O cara não quer fazer o mínimo possível para não aparecer, faz um negocinho, um negócio que ele pode até utilizar como banco e coloca o equipamento dele lá embaixo.
E se desde lá do início, você pensar no projeto da casa de bomba, você pode fazer o quê? Dimensionar uma casa de bomba como essa, por exemplo. Fazer uma casa de bomba como essa. Essa é uma casa de bomba que você levaria para o cliente ver? Sistema de filtração na entrada. Não é obrigatório, mas isso vai dar uma melhoria na qualidade de vida do cliente. Ele vai ter água na casa dele filtrada. Ele vai poder deixar de ter o filtro no ponto de consumo? Não vai. Porque essa água vem da concessionária com um teor de cloro que você precisa retirar com um filtrozinho de carvão ativado. Mas você vai ter toda a retenção daquele particulado antes. Você vai ter menos custo na manutenção dos reservatórios inferiores e superiores. A possibilidade de descarte de água vai diminuir. E os equipamentos também agradecem, né? De vez em quando lá, as torneiras que tem um areador, de vez em quando tem que fazer uma limpeza, né? Que fica cheio de areia. E vocês perguntam, está vindo aquela areia de onde? Está vindo lá da entrada de água. Uma casa de bomba como essa, o instalador ele tem condições de vir instalar de uma forma coerente e de acordo com os padrões que o fabricante determina, e tem condições de dar manutenção. É uma casa de bomba que é arejada, você tem uma porta aqui com a veneziana. Inclusive, ó, no lado de cá também não dá para ver na foto, mas tem outra porta com veneziana. Então você tem o quê? Ventilação cruzada. Interessante também, ó. Hoje você encontra no mercado já bombas com corpo de aço inox, tem uma durabilidade maior. Interessante também colocar, ó, isso aqui já é um processo executivo, embaixo dos equipamentos, além de você fixar eles no solo, é interessante colocar um colchãozinho de borracha, 1 centímetro, 1,5 centímetros, justamente para poder evitar contato direto com a eventual umidade que você tenha no piso, e também absorve um pouco da vibração do equipamento. Se bem que tem diversas marcas hoje que você vê a bomba funcionando, não sabe nem que está funcionando. Parece os carros mais novos que você liga às vezes no celular ou no digital, você parece que o carro não ligou. Tem bomba assim, casa de máquina, que já é assim também. Mas ninguém sabe. A bomba de incêndio, ó a distância para a parede aqui, ó. Aqui ela consegue pegar o calor que ela produz e dissipar. Da mesma coisa aqui, ó, colchãozinho de borracha. E particularmente essa casa de máquina, o construtor não fez nem teto, deixou arejadona assim, abertão. Esse não foi um empreendimento que eu participei, é um outro empreendimento que eu visitei. A casa de bomba aqui, ó. O cara se preocupou em revestir a casa de bomba, toda a parte de tubulação pintada e etiquetada. Rapaz, lá em meu prédio, se você for no barrilete lá em cima, você não sabe o que é o quê. Você não sabe o que é o quê. Imagine para o administrador, para fazer alguma manobra num barrilete, por exemplo, como é que ele faz? É interessante ainda de fazer esse tipo de identificação. Aqui é uma foto mais de perto das tubulações. E aqui, ó, os filtros. Aqui é uma casa de bomba de piscina. Aqui os filtros de areia. Tá tranquilo. Esse aqui é outra casa de bomba de piscina. Esse aqui é um bom exemplo, né? As bombas aqui, ó, você tem espaço, os filtros têm espaço, toda revestida. Uma casa de bomba que o cara chega, um administrador, ele vai dar uma manutenção na casa de bomba, que ele chega, que a casa de bomba não tem acabamento, não tem nada, ele vai dar um tipo de atenção. Ele chega numa casa de bomba, você entrega para ele assim, ele vai dar um outro tipo de atenção. Esse é um caso, por exemplo, que você tem aqui, ó, 2 bombas, porque nesse empreendimento tem uma cascata. Na entrada tem uma cascata, não, tem uma fontezinha. Então, é uma bomba para a piscina e uma bomba para a fonte. Isso daqui já poderia ser atualizado para uma bomba única, como aquele caso que a gente viu lá, uma bomba com inversor. Já poderia ser atualizado e você já teria uma eficiência energética aqui. Você tem o mesmo resultado com menor gasto de energia. Jardinagem. Jardinagem, a maioria dos empreendimentos hoje tem boa área verde. O arquiteto, na hora de fazer o seu projeto, ele já se preocupa, mesmo que seja um projeto de uma edificação alta, no centro urbano, ele já se preocupa em deixar uma quantidade de área verde, porque é agradável para o cliente. Só que essa área verde, você ainda encontra empreendimento recém-entregue, que quem faz a rega dessa área verde é o quê? É o zelador com a mangueira na mão, conectado a uma torneira lá na área externa. Ele não vai ter homogeneidade na rega, ele vai gastar muita água, ele não vai ter um controle da água. Sendo que você poderia, por exemplo, em um empreendimento, por que não fazer um projeto de irrigação automatizado? Hoje você já encontra... Essa aqui é uma foto do empreendimento que eu estava falando.
Você pode fazer um projeto de irrigação e fazer toda a rega de todas as áreas verdes através desse projeto. O que é que você vai ter? Você vai ter um consumo de água inteligente, homogêneo e tudo isso controlado e automatizado na portaria. Você tem projetos assim que você pode fazer. E já existem sistemas que eles têm até um sensor de chuva. No dia que ele chove, ele nem aciona. O que você tem com isso? Você tem economia de água e redução no custo do condomínio. Esses sistemas aqui, ó, isso aqui são as válvulazinhas que são conectadas, todas elas, àquele quadro lá que fica na portaria, né? Nesse caso desse condomínio, ele foi setorizado em 4 setores. Você tem uma rega pela manhã e uma rega pela tarde. E aí ele faz, cada setor ele rega 10 minutos, depois ele fecha. Então, quando ele abre o primeiro setor, ele fecha as 3 válvulas daqui e abre somente essa daqui para poder fazer a rega. Dispositivos hidráulicos, eu vou passar um pouco mais rápido, que o colega ali já falou bastante, né? Esse é um caso típico de uma torneira com vazamento. Essa é uma torneira de área externa. Lá no meu prédio tinha uma, onde a gente jogava futebol, tinha uma torneirinha que, depois do baba, a gente abria a torneira e bebia água direto dali, né? Às vezes, fazendo brincadeira, com uma criança com a outra, largava a torneira aberta e fazia assim para jogar água no outro. Aí o menino corria para lá, corria para cá, subia para casa e a torneira estava lá aberta. Até alguém se preocupar, vir e pegar e fechar a torneira. Hoje você já tem dispositivo, o colega apresentou vários, mas eu não vi ele mostrar esse aqui. Esse aqui é uma torneira de acesso restrito. Essa é uma torneira de área externa que você pode utilizar para ligar equipamentos como mangueira ou lavadoras, que você não tem acesso a ela. Quem chega lá, chega uma criança lá, quiser abrir e largar aberto lá, não consegue. Ela precisa de a transmissão dela é como se fosse uma chavezinha. Ela tem um furinho aqui, o cara bota no chaveiro dele, o zelador, o administrador, ele só vai ter acesso a essa torneira aqui com a chave. Então, você evita que pessoas que não possam fazer a utilização desse equipamento utilizem. Isso aqui já usa mais de 10 anos na cidade, que é a famosa torneira Prismatic, que é o quê? Você aciona, ela tem um desligamento automático. Só que os empreendimentos residenciais que eu costumo visitar, você encontra isso em quê? No banheiro do salão de festa, no banheiro da piscina. Mas é interessante também que a gente leve esse tipo de dispositivo para as áreas de serviço. Lá embaixo na garagem, onde fica o zelador, fica o administrador, toda a equipe de trabalho do condomínio, você instale também esse tipo de... Até porque o administrador ele vai muito mais fazer uma avaliação no banheiro do salão de festa do que nos banheiros lá de área de serviço. Lá embaixo. Então, às vezes, você encontra o prédio, está todo bonitinho, você vai na área dos funcionários, tem lá a torneira pingando. Então, é interessante que a gente leve também esse tipo de solução lá para a área de serviço. Outra coisa que o colega mostrou ali são os redutores de pressão e de vazão, que você pode colocar direto no ponto de água. Esse foi um caso bem interessante, que é um alambrado de quadra de esportes. Como é que a gente costuma encontrar os alambrados aqui? Você tem as peças de ferro, você contrata a pessoa que já entrega a você pronto. Mas como é que costuma o método construtivo? Essas peças vêm, geralmente as peças verticais. Você chumba ela aqui na alvenaria, no chapim. As peças horizontais, você conecta uma com as verticais através de quê? De solda. E depois vem um carinha lá com a pinturazinha, com um rolinho, e faz a pintura. E, por final, o cara coloca a tela. Com o passar do tempo, no dia da entrega ele está bonitinho. Com o passar do tempo pode acontecer o quê? Você ter uma corrosão, pode ter também... A pintura pode ficar ruim, e aí você precisa fazer o quê? Tem uma corrosão aqui nesse daqui, você precisa chamar o soldador, o cara vem com a equipe, vem com o equipamento, precisa cortar aqui, você precisa arrancar esse material. Se for uma corrosão, por exemplo, na base, na parte onde está chumbada, ainda é pior. Você precisa fazer um corte naquela região para poder tirar aquele equipamento, para fazer a manutenção e depois restalar, rechumbar. Eu já encontrei um empreendimento que utilizou esse tipo de solução. Se você perceber, toda a conexão entre os tubos verticais e os tubos horizontais é feita através dessas conexões aqui. Isso aqui, para um condomínio, durante a vida útil,
uma redução no custo de manutenção extraordinária. Você não vai ter aquela equipe que vai vir aquela galera, 5, 6 pessoas para vir fazer o conserto, aí forra a quadra, pintura. Aqui você, ó, deixa eu trazer uma imagem mais de perto. Está vendo aqui? Ó? Essa aqui você tem o vertical conectando com o horizontal. No chapim, olha como ele chega no chapim. Ó. Essas peças daqui, você não precisa chumbar. Você pega aqui, ó, com 4 parafusos de aço inox, você parafusa ela no chapim. Se algum dia der algum problema aqui, você não precisa quebrar esse chapim para poder dar uma manutenção. Você apenas, ó, na parte de trás, com a chavezinha Allen, você folga, retira essa tubulação, ou até mesmo essa daqui, se tiver já enferrujada, faz a manutenção dela, manda de volta, e aí colocou aqui, não precisou quebrar nada. Se tiver um problema na pintura, você pode tirar essa peça, mandar para fazer a pintura, pode fazer uma pintura epóxi, pode fazer uma pintura eletrostática, a peça vem pronta, embalada, você só faz aqui, chegar aqui, encaixar e depois amarrar novamente a parte de alambrado. Isso aqui é um ganho de custo de manutenção. Edificações sem casa de máquina e reservatório superior. Isso é uma coisa, como eu estou muito mais ligado agora na parte de equipamentos, eu estou tendo mais conhecimento sobre esses assuntos. A gente costuma chegar nos empreendimentos, sempre tem aquela trapezomba lá na parte superior, né? Em primeiro nível, casa de máquina, de elevadores, e em segundo nível, geralmente fica a reservação superior. Imagine se você não precisasse ter isso aqui, e você tivesse toda essa área aqui, onde você pudesse fazer um teto verde, ou até mesmo uma instalação fotovoltaica. É claro que aqui você pode fazer uma instalação fotovoltaica, mas você tem um problema de quê? Sombreamento. De manhã você faz um sombreamento aqui, de tarde você faz um sombreamento cá, que isso para geração de energia é ruim. Esse é um prédio novo, esse é um prédio antigo, mas que tem a mesma configuração. Esse é um caso de elevador sem casa de máquina. Infelizmente eu não tive acesso à cabine. Mas só para vocês terem uma ideia, o motor do elevador ele fica em cima da cabine, rodeado de um guarda-corpo, e os contrapesos ficam na lateral subindo e descendo. Você não tem nada lá em cima, funciona tudo aqui em cima. Isso é bom porque você tem o quê? Você tem uma área de telhado livre para você fazer um projeto aí que os colegas falaram, para fazer um projeto fotovoltaico, ou um telhado verde, ou até mesmo uma captação de água de chuva, etc. É claro que você vai se preocupar um pouco com o tratamento térmico. Se você não botar um telhado, por exemplo, a telhazinha com a pintura, você precisa se preocupar. Nesse caso aqui, o cara botou uma camada de argila expandida. E aí, ó, você tendo uma edificação que você não tenha nem casa de máquina, nem reservatório, você tem a possibilidade de instalar painéis fotovoltaicos ou até mesmo outras soluções. Reuso de água. Estou tendo muito contato com isso. Os colegas falaram ali. Reuso de água de chuva e reuso de água de condensação dos ar-condicionados, central de ar-condicionado. Aqui em Salvador você já encontra quem faça a reutilização desse tipo de água. Faz a reservação nesses reservatórios, que são aqueles mesmos reservatórios que eu apresentei lá no início, reservação de reservatório de polietileno. E aí, ó, você tem um sistema de bombeamento que vai captar aquela água lá daquele reservatório, e aqui ele deu um pequeno tratamento. As bombas que captam a água são essas duas daqui, que está com essa tubulação roxa. Essa tubulação vem de lá na sucção, ó, e aqui no recalque, ela passa aqui, ó, por um pequeno filtrozinho de cartucho, não dá para ver aqui, mas na próxima foto vai dar para ver. Um outro filtro de cartucho para retenção de particulado, e aqui é um dosadorzinho de cloro. Essa água você vai utilizar lá em cima para vaso sanitário, para lavar as mãos. O pessoal não usa para beber. Mas você vai ter esse sistema, a parte de sanitários e lavatórios, ele usa prioritariamente água de condensação e água de chuva. E na falta, digamos, tem uma estiagem muito grande. A central de ar-condicionado dele não é uma central monstruosa como a de um shopping. Digamos que falte água, o sistema automaticamente abre lá a entrada de água da concessionária para poder encher esses reservatórios, para poder você não ficar sem água na descarga. Esse é um típico caso, por exemplo, ó, isso aqui é uma solução maravilhosa. Você vai ter redução da sua conta de água, você vai reutilizar água de chuva, só que ó, isso é uma casa de bomba que tem uma solução boa, mas que não tem diversos efeitos aqui, né? A parte horizontal, isso aqui está entregue, viu? Esse prédio está entregue tem 3 meses. A parte horizontal aqui, ó, o apoiozinho, ó, é um vasilhame e um barrote.
Essa é uma casa de bomba que você, no lado comercial, você tem uma solução maravilhosa. Meu prédio tem reuso de água de chuva e tem reuso de água de condensação. Mas você leva ele na casa de bomba para ver isso aqui? Não leva. Você fala, né? Material pelo chão. Ó, eu apoio aqui e outra aqui, ó. O vasilhame já é processo construtivo já. O vasilhame é processo construtivo. Você vê, ó, a gente não costuma revestir casa de máquina, não costuma revestir. Aqui é farda do funcionário, lixo pelo chão. É uma casa de bomba ampla. Aqui para o cara vai dar manutenção, ele consegue facilmente. Mas tem esse defeito. Aqui de mais de perto, ó, esse sistemazinho. Isso aqui é um sistema que vem de pronto. Esse aqui, ó, vai pronto, o cara só faz plugar aqui, plugar aqui. Você tem um pequeno filtrozinho para retenção de particulado da água, um outro filtro. E aqui, ó, aquela dosadora de cloro que estava lá no fundo, ela aqui, ó. Ela conectada para essa mangueirinha aqui, vai dosando o cloro aqui para poder. E aí depois ela pressuriza a água para você utilizar para descarga e lavatórios. Esse foi um outro prédio que eu visitei, tem muita gente que deve conhecer, inclusive, que capta água de chuva através... Isso aqui é na cobertura, você tem essa área, digamos que é uma área permeável, porque a água de chuva vai bater aqui, ó, e fica reservada embaixo. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. E aí você tem toda essa área aqui de área verde, e também essa área daqui, ó, você tem como se fosse uma laje sobre laje, que você fica com essa área toda como um reservatório de água de chuva. E aí depois você pega essa água de chuva e direciona lá para os reservatórios lá embaixo para passar para o tratamento. Aqui ó, eu consegui pegar lá ó, as camadas. Você tem a laje embaixo, na construção você tem sua laje normal, faz sua impermeabilização, e o acabamento em cima, você tem umas placas com suportes de plástico, que vai separar aqui ó, a laje impermeabilizada da terra vegetal e da grama. E aí você, ó, quando a chuva vem aqui ó, e molha, ela vai infiltrar e fica reservada aqui, e depois é canalizada, vai lá para os reservatórios inferiores. Vocês perceberam que não tinha nada para regar, mas já no projeto, ó, você tem esses capilares aqui, porque vão pegar essa água aqui, ó, por capilaridade, vão sugar um pouquinho da água para poder molhar a terra aqui e manter a grama verdinha lá em cima. É um projeto bacana. Por sorte, no dia que eu fui visitar e tirar as fotos, eles estavam fazendo manutenção na fachada. Então, tinha uma outra área também que captava água de chuva, aí eles tiveram que tirar a grama e deu para ver, dá para ver mais ou menos aquela foto daqui, ó, como ele é em loco. As placas ficam aqui, ó, dando suporte à parte de terra vegetal e grama. E aqui embaixo, ó, digamos que toda essa área cinza aqui que vocês estão vendo aqui, é onde fica lá armazenado, reservado água de chuva, que depois é transferido lá para a parte dos reservatórios e passa por tratamento. Vou mostrar a vocês aqui. Ó. Tem uma visitazinha, essa é uma visita que fica com essa tampa, que quando você chega mais próximo, você consegue ver lá o filete de água, digamos 10 centímetros, em toda a região, vai dar um volume de água. Essa água desce para os reservatórios, que ele pega ó, a água bruta, vai passar por eles utilizaram uma bomba aqui, que é uma bomba comumente vocês veem em piscina, que ela tem um pré-filtro, mas mesmo assim ela passa por um filtro de areia e uma dosadora de cloro. A mesma coisa, ali era água cinza, não era nem água. A água de condensação de ar-condicionado também vai para um reservatório crua, a bomba vai puxar, vai passar por um filtrozinho, e depois também para uma dosadora de cloro. Todas as duas, no final, depois de passar por essa primeira etapa de filtração, são reservadas no mesmo reservatório, que vai ter ainda um outro jogo de bombas, que vai pegar essa bomba e pressurizar para ser utilizado também na parte de sanitários e lavatórios. Nesse prédio, inclusive, o pessoal acho que tem uma economia de 60% de água. 80%? É isso mesmo, eu sabia que ele ia lembrar. 80% de água. Imagine isso para o custo do condomínio, né? E aí, nesse mesmo prédio, você tem lá, o pessoal fala muito de incentivo, né? O Rafael fala muito de incentivo hoje do governo para você ter essas como é que se diz, tecnologias sustentáveis, né? Reuso de água de chuva, dispositivos hidráulicos que vão trazer economia de água. E aí você tem, por exemplo, aqui na cidade de Salvador, o IPTU verde, que dá a possibilidade, a depender da pontuação que você atinja, de você ter até 10% do custo do IPTU.
Você vai lá, eu não sei exatamente o processo, o Rafael conhece melhor, mas eles vão vendo todas aquelas soluções que você utilizou e, a depender da pontuação que você atinja, você pode ter 7% ou até mesmo, no máximo, 10% do valor do IPTU. Outros diversos que vão trazer também a parte de economia na manutenção das edificações, as escadas que dão acesso, por exemplo, à casa de máquinas dos empreendimentos. Eu visito muito empreendimento antigo, que a escada de marinheiro, como se chama, é de ferro pintada. Ixi, já acabou o tempo. É de ferro pintada e, com o tempo, ninguém está preocupado. Você encontra muita escada de marinheiro por aí que já está enferrujada, às vezes com degrau faltando, um negócio perigosíssimo. Quando você pode, por exemplo, investir em colocar uma escada de marinheiro de aço inox, por exemplo. Ao invés de chumbada na parede, colocar ela parafusada, como aquele alambrado lá, certo? Essa escada aqui, às vezes, se o cliente tiver tempo, eu levo ele para ver. Ó, a sua escada de marinheiro é de aço inox, vai durar muito mais tempo. Os ganchos que todo prédio hoje já tem, para poder você fazer manutenção em fachada, você poder colocar aqui um balancinho, uma cadeirinha. Você encontra muito o quê? Gancho de vergalhão, aquele vergalhão que você usa mesmo em obra, para fazer as armaduras dos pilares. O cara dobra, coloca lá no chão, pinta e deixa lá. Depois de 10 anos já está enferrujado, principalmente se for uma região de orla aqui em Salvador. Você pode, como você pode reduzir o custo disso aqui? Porque para você trocar um vergalhão desse, tem que quebrar. Você tem que quebrar o chão, às vezes fere impermeabilização. É todo um custo que você vai ter para você poder recuperar um gancho daquele. Por que não colocar um gancho de aço inox, então? Que vai ter uma durabilidade muito maior, o custo de manutenção muito menor. E outra coisa que a maioria coloca, mas você ainda encontra, né? Que é você tem as tubulações de metais diferentes, um suporte de ferro com uma tubulação de cobre, que o pessoal não se preocupa em fazer a isolação para evitar a troca de elétrons entre os metais e você tem uma corrosão precoce. Já acabou o tempo. Então, pessoal, o prédio que você não vê é justamente isso. São as pequenas soluções que a gente pode colocar no nosso empreendimento e que a gente deve levar ao conhecimento do cliente. A gente, quando tem um cliente que a gente vai levar no empreendimento, se a gente teve uma preocupação na parte de equipamentos e instalações, a gente vai levar ele para conhecer. Porque tem muita tecnologia boa hoje que o empreendedor, o construtor, ele não coloca porque ele acha que não vai agregar valor no produto final. Ele não quer botar uma escada de marinheiro podendo botar a escada de ferro porque o cliente dele não vai ver isso. Ele não bota um sistema de pré-filtragem na água porque o cliente dele não quer ver isso, ele não quer gastar esse dinheiro a mais. Só que se a gente tiver essa cultura e levar essa cultura para os nossos clientes e mostrar a eles a importância disso. Hoje em dia tem muita gente que bebe... Eu só bebo água mineral lá em casa. A água da concessionária não presta, eu só bebo água mineral. Só que você pergunta ele, essa água mineral estava armazenada aonde? Antes de chegar na sua casa. Como é que ela veio até aqui? Vasilhame de água mineral tem validade, você sabia? E quantas vezes no jornal, em maio agora, no jornal saiu casos em outros estados de contaminação, quando o pessoal pega por amostragem algumas distribuidoras de água mineral. Então, investir em soluções como aquela na entrada de água, por exemplo, você fazer um sistema para melhoria da água da concessionária, que é uma água boa, ela vem com um parâmetro de potabilidade, mas é claro que passa por distribuição, e às vezes de anos, né? E aí ela às vezes tem essa contaminação com resíduos que você pode, com um sistema daquele, melhorar a qualidade dessa água. Então, esse foi um bate-papo que eu trouxe justamente para vocês verem alguns exemplos e talvez mudar a cultura nossa, né, que é uma cultura que eu tinha no início e passei a ter uma cultura diferente em relação à parte de equipamentos dos nossos empreendimentos. Obrigado.